Lena aguardava ansiosa a campainha tocar, esperando o entregador com sua encomenda. Mas quem apareceu no batente da porta foi sua sogra, com aquele jeito invasivo de sempre, empurrando à frente uma cadeira de rodas onde uma mulher de olhar vazio e expressão ausente se acomodava, como se não estivesse ali de verdade. Sem nem esperar um convite, a sogra se espremeu pelo corredor, arrastando consigo um ar de inevitabilidade. Minha querida, trouxe a tia Lúcia para você, anunciou, como se estivesse entregando um presente indesejado. Lembra dela? Minha irmã, a que teve o derrame. Agora não consegue nem se mexer direito. E olha só quem chegou também, completou, apontando para o homem de uniforme azul que empurrava a cadeira sem dizer palavra. É o cuidador do centro médico. Vamos, entre. Lena ficou paralisada, a boca seca, as palavras presas na garganta. O que está acontecendo? Conseguiu balbuciar por fim, enquanto a sogra ignorava seu desconforto com uma naturalidade irritante. A Lúcia não pode ficar sozinha, respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eu a tirei do hospital e contratei essa moça aqui para ajudar. 70 mil por mês, uma fortuna. Daí pensei, por que pagar se a Lena está aí em casa de licença maternidade sem fazer nada? Os olhos dela brilharam com uma lógica perversa. Você dá conta, meu bem. É só dar comida, trocar fralda, levar no banheiro. Coisa simples. Lena recuou até encostar na parede, sentindo o mundo girar. Você não pode simplesmente jogar uma pessoa doente na minha casa, protestou, a voz trêmula. Por que não? A sogra parecia genuinamente surpresa. Você é a nora. Família ajuda família. E como se a conversa já estivesse encerrada, ela olhou para o relógio. Cadê o Igor? Ah, esqueci de dizer. Ele já está no aeroporto. Nós vamos para Chipre, 2 semanas. Faz tempo que planejamos, acrescentou, como se isso justificasse tudo. Ou foi que eu não te falei? Não importa. Com gestos ágeis, tirou da bolsa um maço de papéis. Aqui estão os remédios dela, os horários, o telefone do médico. Deixei 3 pacotes de fraldas na porta e essas latinhas de comida especial. É 3 vezes por dia, tá? O celular de Lena vibrou inutilmente na mão. Igor não atendia. Ele desligou o telefone, explicou à sogra, indiferente. Vamos para check-in. Mas não se preocupe, você vai dar conta. E antes que Lena pudesse reagir, um tapa na bochecha e um até logo, minha filha, selaram sua sentença. Você não pode simplesmente ir embora. Lena bloqueou a passagem, desesperada. Claro que posso, retrucou a sogra, impaciente. O voo sai em 2 horas. 2 semanas, Lena. A gente descansa, e você fica aqui com a Lúcia. E com um sorrisinho que mais parecia uma ameaça, sumiu pela porta. Antigamente as mulheres criavam 10 filhos e ainda cuidavam dos velhos. Você não vai me dizer que não dá conta de um bebê e uma tia, né? O choro de Miguel, seu filho de 3 meses, ecoou pelo apartamento. Lena virou-se para a sala, onde a tia Lúcia permanecia imóvel na cadeira, o rosto deformado pelo derrame, os olhos fixos no vazio. Desculpe, sussurrou, sem saber bem por quê, antes de correr para o quarto do bebê. As mãos tremiam enquanto o alimentava, a mente uma só pergunta. Isso não pode estar acontecendo. É um pesadelo. Quando finalmente conseguiu enviar uma mensagem para Igor, sua mãe deixou uma doente aqui em casa e foi embora com você. Liga para mim, por favor, o status permaneceu não lido. O desespero a engoliu. Foi então que ligou para a mãe. Preciso de você. Agora, a voz quebrou. Em menos de 1 hora seus pais estavam ali, o pai, um militar aposentado de postura rígida e olhar severo. A mãe médica com uma calma que transmitia segurança. Mostra, pediu a mãe, e Lena os levou até a sala. Olga examinou a tia Lúcia com olhos clínicos. Pós-AVC grave. Requer cuidados constantes, sentenciou virando-se para a filha. Você não tem condições de cuidar dela, Lena. Não física, não emocionalmente. Você acabou de ter um bebê, está se recuperando de uma cesárea. E antes que Lena pudesse argumentar, o pai já discava no celular. Advogado, agora, ordenou. Isso é abandono de incapaz. E ainda por cima sem consentimento. Vamos processar essa gente. Enquanto a mãe acionava a assistência social, caso de urgência, paciente abandonada, Lena sentia o peso do alívio misturado à culpa. Quando a equipe chegou para levar a tia Lúcia a um hospital público, o social explicou. Você fez certo. Eles tentaram explorar você. Isso é crime. Mais tarde, quando os pais já estavam ali ao seu lado, Lena confessou, abraçada a um travesseiro. Tenho medo. Eles voltam daqui a 2 semanas. Vai ter uma conversa séria, prometeu o pai, a voz firme. Muito séria. Igor só deu as caras 6 horas depois, ligando como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Por que tantos recados?
Sua voz soava leve, distraidamente alegre, com o barulho de ondas ao fundo. Sua mãe deixou uma doente aqui em casa. Lena apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma mulher que não consegue se mexer. E vocês simplesmente foram embora. Ah, a tia Lúcia riu como se fosse uma piada. Mas a mãe falou que ia pedir para você cuidar dela. Não é nada demais, ué. Você está em casa, o Miguel é pequeno. É só 2 semanas. Algo dentro de Lena se partiu. Você nem se despediu, sussurrou. Desligou o telefone e foi embora, sabendo que sua mãe ia me deixar com uma doente, um bebê de 3 meses sozinha. Para com isso, Lena. Não exagera, ele ainda não entendia. É só dar comida, trocar fralda. Você dá conta. Dá conta? Repetiu, a voz gelada. Você nem perguntou, nem avisou. Só decidiu por mim, como se eu fosse uma empregada. Como se meu corpo, minha recuperação ou meu filho não importassem. Lena, a mãe sonhava com essa viagem. Sua mãe sonhava, cortou ela. E você? Você só obedeceu. Sem pensar em mim. Sem pensar que cuidar de uma pessoa acamada é um trabalho de 24 horas, que exige conhecimento, que eu mal consigo andar depois da cirurgia. Silêncio. Um silêncio tão denso que doía. Você fez o quê? A voz dele agora era um rosnado. Onde está a tia Lúcia? Chamei a assistência social, respondeu, olhando pela janela a cidade iluminada. Ela está no hospital. Tem um processo por abandono de incapaz. Sua mãe vai ter que responder por isso. Você está louca. Gritou. Ela vai te matar. Lena riu, um som sem alegria. Que tente. E antes que ele pudesse dizer mais nada, desligou. Seu pai já estava ao telefone com o advogado. Seu advogado já havia lhe explicado. A mãe enfrentaria multa e pena suspensa por abandono de incapaz. Mas isso não importava agora. O que importava era o vazio que se abria entre eles, um abismo que nem o oceano entre Moscou e Chipre conseguia preencher. Lena, é a minha família. Sua voz tremia como se as palavras pesassem mais do que ele conseguia carregar. E eu? Perguntou ela, tão baixo que quase se perdeu no zumbido da linha. E eu, Misha? Quem sou eu para você? O silêncio do outro lado foi resposta suficiente. Nós não somos sua família. Não é sobre isso. Mentira. Sempre foi sobre isso. Sobre escolhas. Sobre o dia em que ele optou pela mãe, pelas 2 semanas de sol em Chipre, pelo telefone desligado sem um adeus, sem uma explicação. Sem sequer perguntar se ela aguentaria. Eu pensei. Você não pensou. Cortou seca. E sabe o que eu pensei enquanto você tomava drinks à beira da piscina? Uma pausa dramática não por efeito, mas porque a raiva queimava sua garganta. Pensei que quando você voltasse, suas coisas estariam empacotadas. Porque eu estou pedindo divórcio. Por causa de uma velha doente? Não. Lena afundou de volta no sofá, os dedos apertando o tecido como se fosse o pescoço dele. Porque você me traiu. Não com outra mulher pior, com a indiferença. Me deixou sozinha com um bebê de 3 meses, uma avó acamada e uma doença que não perdoa. E ainda por cima sumiu, como se eu fosse uma empregada que resolve os problemas enquanto o patrão se diverte. Sua voz não quebrou. Não havia lágrimas. Só uma frialdade que gelava mais que o inverno russo. Na verdade, você nem se importou. Achou que eu daria conta. Porque sou forte. Porque sempre dou conta. Lena, espera. Vamos conversar. Eu volto amanhã, nós. Não. Ela balançou a cabeça, embora ele não pudesse ver. Você não volta. Fica aí com sua mãe tomando sol, se coçando de inveja enquanto eu reconstruo minha vida sem você. Fez uma pausa como se organizasse mentalmente uma lista de compras. Só que em vez de pão e leite eram advogados, processos e uma liberdade tardia. Divórcio sim. E vai perder. Tenho tudo. As mensagens da sua mãe dizendo que a Lenka tá aí sem fazer nada, que cuide da Lúcia de qualquer jeito. Tenho testemunhas, meus pais, assistentes sociais, o médico do hospital. Tenho laudos de abandono, de negligência. Você não tem chance. Guarda conjunta então. Claro. Ela falou como se comentasse o clima. Misha fica comigo. Você paga a pensão e vê ele nos fins de semana. Se o juiz achar que merece, depois de abandonar um recém-nascido por uma viagem. Outra pausa. Desta vez para deixar a faca girar. Ah, e transmite à sua mãe, prepare o dinheiro pro advogado. Multa por abandono de incapaz, a partir de 80 mil. Mais indenização por danos morais 300 mil pelo menos. Pela tentativa de me transformar em enfermeira gratuita. Pelo desrespeito. Pelos meus direitos pisoteados. Seu tom era quase amável. Tenho 2 advogados de peso. Eles adoram casos como esse. Desligou. No quarto, Misha choramingava.
Lena foi até ele, mecânica, amamentar, trocar, ninar. Os gestos de sempre, mas agora com algo novo pulsando sob a pele, uma certeza tranquila, como o mar depois da tempestade. Ela havia marcado seu território, e não havia preço que ele pudesse pagar para recomprá-lo. 2 dias depois, ele chegou antes da hora. Nina Vassilievna, pálida e desorientada, arrastava os pés atrás dele como uma sombra culpada. Encontraram a casa silenciosa, os móveis no lugar, as fotos ainda nas paredes, exceto as que ele aparecia. No quarto, suas roupas estavam empilhadas em malas, etiquetadas com precisão cirúrgica. Os pais de Lena, cruzados de braços na sala, observavam a cena como juízes que já haviam proferido a sentença.